Sendo vivo a isso. Hoje é pulsologia. Então estou explicando para o pessoal do Hangout, para a aula aqui, o seguinte. Que pulsologia é a coisa mais simples do mundo. Tá? É difícil depois você ouvir, usar o tato para ouvir o que significa o pulso. Mas o conceito básico é esse. A gente tem uma série de equivalências com um macrocosmo. Então, a primeira coisa que aparece no macrocosmo é esse todo. Ele não tem uma expressão definida, ele é tudo. Então você não consegue absorver o que ele é. Num segundo momento, esse uti, que é esse extremo vazio, que é esse todo, ele se manifesta. Aí você começa a definir o que é esse uti. Pelo menos naquilo que você consegue identificar. Que é a energia dele, que a gente chama de ti. O ser humano é a mesma coisa. Ele tem um todo. Então você reconhece a pessoa pelo seu todo. Mas ele tem uma expressão. Não é? Então você tem a aparência física, mas você tem o jeito da pessoa de ser. Então eu separei esse jeito da pessoa da aparência física. Por quê? Porque o Ti, ele é dividido em dois aspectos, Yin e Yang. O Yin é o aspecto formal, formal mesmo, corpóreo da coisa, doente, da entidade. E por outro lado, eu tenho o quê? A expressão da entidade. A expressão da entidade é aquilo que eu falei. É o cheiro, é a voz, o jeito de ser, né? Então a gente tem essas duas coisas. O corpo físico é a parte material do ser humano. Mas eu tenho o corpo energético dele. O corpo energético nem sempre a gente... Só convivendo você sabe, né? Porque é a expressão. Você já sentiu a pessoa chegar e você não vê, não se aperceber, mas você saber que ela está presente? É a energia da pessoa, né? É isso aí. Então quando vem um paciente, o assunto é pulsologia, né? Eu tenho essa percepção. Quando a gente vai treinando ao longo do tempo dos treinos de meditação, os nossos poros, vamos dizer assim, vão abrindo. Então a gente percebe mais. Você sente cheiro do paciente. Às vezes você sente gosto. Se ele toma muito remédio, você às vezes sente gosto do remédio que ele toma. Tá? Tem o que ele exala. Não é só o cheiro do corpo dele, é o jeito dele também. Então você sabe se a pessoa é mais ativa, é menos ativa. Ela tem uma série de expressões ali. Antes mesmo de você entrar em contato. Então isso tudo é diagnosticável, é medido. Mas hoje a gente está falando só do pulso. Então tá. Aí eu tenho um aspecto formal. Eu já identifiquei que é um ser ali que eu vou avaliar. Eu tenho coisas internas da pessoa que eu tenho que saber. A gente tem uma matriz comum, né? De corpo. Então você tem uma cabeça, pescoço, tem ombro, tem peito, tórax, cintura, baixo ventre, né? Frente, trás, pernas, braços. Então a gente tem uma forma humana de aparência. Então eu tenho o coração relativamente no mesmo lugar que todo mundo, o pulmão, mesma coisa, tá? Boa tarde. E tem o que mais? Baço, fígado. Então a gente tem uma norma de não só de funcionamento, mas de localização. Tá? Então esse é o aspecto formal de corpo da pessoa. Eu tenho a expressão disso também. Tá? O chinês ele separa bem a coisa. Então, eu tenho o coração, eu estou olhando uma aluna aqui, ela tem o coração dela ali. Funciona do mesmo jeito? Mesmo jeito. Bate mais ou menos a mesma quantidade de tempo, né? Ao longo do dia e o caramba. Mas só que o jeito dela, a expressão dela relativa ao coração, que a gente chama de alma, que está no coração, é
dela. Eu tenho o meu. Tá? Então a gente mede o nível de alegria por essa qualidade da energia dessa alma do coração, por exemplo. Então tem gente que é mais triste, mais melancólica. Então a energia do coração fica em segundo plano. Ela é mais dominada pela energia do pulmão. Tem aquelas mais sociáveis, né? Eu sou menos sociável. Então meu baço não quer saber dos outros, não quer saber de grude. Entendeu? Porque é o baço que funciona assim. Então eu tenho várias almas. Eu tenho 5 almas para cada órgão. Os órgãos são, né? São 5 aqui, ó. Tenho 5 dedos. Na sequência, mínimo é a água. O do anel é o do metal. Tanto que você usa quando está casado o anel de ouro. É o próprio. Então é o tim. Tim é metal de ouro. Está aqui, de ouro. Dedo do fogo. Dedo da madeira. E da terra. A terra é aquilo que eu falei, da simpatia. Ele se relaciona com todo mundo. Madeira não gosta de todo mundo. Ó. Não gosta de chegar no metal, eles se odeiam, né? Ele gosta da mãe. Ele gosta da mãe dele, que é a água, mas ele não gosta do metal. Então cada um dos órgãos tem uma expressão dentro. Tá certo? Só que é o que eu falei. Tem a aluna ali e tem eu aqui. A gente é diferente um do outro. Então a qualidade é diferente. Mas a gente vai olhar isso. Tá? Então a avaliação de pulso é uma somatória de 2 energias, como aquela expressão que eu falei, yin yang. Tá? Da alma, da pessoa com o funcionamento. Então são 2 cordas, lembra? O meu professor falava sempre, não sei porque, não sei se era aula de física. Você põe um riozinho no meio, você põe um barco e 2 pessoas, um em cada margem, com uma cordinha para puxar, né? Esse barco no rio. E se uma puxar mais forte que a outra, ou vai mais para um lado ou vai mais para o outro. Que é a resultante. Não é uma força só que atua sobre. Então são 2 forças. Então quando eu vou olhar o pulso, eu tenho em consideração sempre que são 2 forças no mínimo atuando sobre a pessoa, que é o estado mais emocional dela e o estado fisiológico dela. Tá? E isso vai dar uma resultante que é o pulso. Simplésimo. Tá bom? Porque o yang, a gente sabe que o yang é do céu, está em cima. E o yin é da terra, então é embaixo. Então eu procuro os aspectos mais sutis em cima. E se ele está mais sutil, mais para cima, ele está mais yang. E se ele está mais profundo, ele está mais yin. Daquele mesmo aspecto. Tá certo? O corpo, o que eu falei, são 5 órgãos só. Os 5 órgãos aparecem no pulso. Hoje eu fiz a postagem lá no blog, né, no Face, falando, né, ontem eu já comecei a falar da energia Yin e Yang, né, que a Yang é que manda, hoje eu complemento, então vai lá no Zonti e procura no Face. Que vai ter isso também. Então são coisas complementares. O 5, que é proveniente do céu, na Terra vira 6. O chinês explica muito simplesmente isso. Então ele pega uma vara qualquer e divide em 5. Corta essa vara
vertical em 5 tracinhos horizontais. Se você fizer isso, essa vara vai ter 6 pedaços. É o 5 se transformando em 6. Então, 5 são os veios, né, os troncos celestes. E 6 os ramos terrestres. Então 5 vira 6. Simplesmente quer dizer o quê? Quer dizer que tudo primeiro é yin e yang, né? Então se tem 5, eu tenho 10 veios de energia do céu. Então eu tenho madeira yin, madeira yang, tenho terra yin, terra yang, fogo yin, fogo yang. Tem, isso no céu, tá? Tenho metal yin, metal yang e água yin, água yang. Embaixo, na Terra, eu tenho um ente a mais. Até no livro, lá no pequeno tratado, eu coloco esta energia como um ente, porque ele é uma entidade, ele é um casal, né? Que é o fogo ministerial. O fogo imperial é o que vem do céu. Ele se replica embaixo. Então eu tenho as 5 mais este casal, que é o administrador do nosso corpo. Ele é o administrador lá do sítio, ele é o caseiro da casa que você tem na praia, entendeu? Ele faz aquilo, é um casal que cuida da casa, da criação, tá bom? Então a criação sou eu. Ele é o responsável pela minha criação, o fogo ministerial. Então, no fundo, eu vou ter aqueles 5 órgãos e mais esse casalzinho. Tá? Estratificado. O que quer dizer estratificado? Eu tenho 3, eu sou dividido sempre em 3, né? Como eu tenho o céu, a terra e o homem. Em cima, embaixo e no meio. Tá? Então, a minha parte superior, quando eu vou avaliar o pulso, aí vem a coisa formal da instituição diagnóstico energético do pulso, que é o quê? Entender coisas absolutamente básicas sobre o corpo. Os órgãos ficam escondidos na caixa torácica. Então o pulso radioso tem a ver com o estudo dos órgãos que estão aqui na caixa torácica. Porque o yin fica protegido, o yang fica embaixo, tá? Fica desprotegido, ele é yang. O yin precisa de proteção. O yin carrega aquelas almas vegetativas. E a região entre os rins carregam o quê? Carrega aquele casal que eu falei que é o que cuida da gente. Fogo ministerial, que a gente chama de triplo aquecedor e pericárdio. Fácil, né? Então primeiro eu tenho aquela coisa de yin e yang, da aparência, né? Quando chegar perto você vê que a pessoa ou não é, ela tem um jeito dela, às vezes pode parecer fisicamente, mas não tem aquela expressão interna. Tá certo? Então a gente vai aproximando cada vez mais a radiografia, vai melhorando, né? Igual o exame do olho, que o carinha vai mexendo. Aí você vai enxergando cada vez mais próximo, mais detalhado a coisa. Então eu cheguei que eu já tenho uma visão geral do paciente, e aí eu comecei uma visão específica do paciente. Eu sei que o yang é o aflorado, então ele está a nível de pele. Eu sei também que o yin não está aflorado, ele está interno, profundo, né? Próximo ao osso. Então a avaliação é feita no pulso, em 3 posições, tá? Cima, meio e embaixo, como o corpo. O que está em cima na parte superior do tronco. O que está no meio está na parte central do corpo. E o que está embaixo está na parte inferior do corpo. Tá bom? Essa é a avaliação pulsológica dos pulsos radiais, porque pega na artéria radial aqui. Simplésimo isso. Então é equivalência micro-macrocosmo, só que eu tenho microcosmo dentro de mim, apesar eu sou microcosmo,
também em relação ao macro, que é o céu eterno. As coisas se replicam, né? Eu tenho o macrocosmo fora, eu tenho o macrocosmo, eu como um todo, dentro. E eu tenho um microcosmo dentro também. Então o pulso é o microcosmo do meu estado geral, do meu corpo físico com a minha cabeça, aquilo que eu chamei de alma. Fácil, tranquilo, tá? As coisas vão piorando, né? Eu falei que é fácil depois que você aprende, tá? né? Mas é simples sim. Por que é fácil? Porque tudo segue a mesma regra. Se fugiu da regra, você errou. Se fugiu da regra, é um detalhe que você sabe a mais do que o outro. É isso que diferencia o bom professor do mau professor, né? O mau professor, que teve um professor ruim, 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 é aquele que ensina só as coisas e não faz enxergar e não sabe de onde veio o treco. Tá, eu fico me vangloriando, minha mulher fala assim, você fica se vangloriando. Não é vangloriar, eu tive um mestre que, putz, era de dar nó em pingo d'água várias vezes, né? E ele falava coisa que você não vê em livro. Tá, tem gente em Portugal vendo aqui, olha só que bonitinho. E aí, ele falava determinadas coisas que você tem que saber porque é fundamental. E se você não sabe, você erra grosseiramente. Tá? Eu estou explicando, parece uma coisa extremamente simples, porque é na realidade, porque é simples, a gente esqueceu o que é simples. Tá bom? Eu posso convidar até. Convidar, pronto, já convidei aqui, só para... E essa coisa de como a gente é e que reflete o macrocosmo, ninguém tem noção. A gente não sabe que a gente é um macrocosmo também. A gente pensa que é só um microcosmo, mas não é. A gente é uma parte semelhante ao macro. Então eu sou um todo. No começo eu estava falando, o Ti é aquele todo, é um círculo vazio, que tem alguma coisa ali dentro. Quando eu vou olhar mais de perto, eu vejo que tem dois aspectos. Esses dois aspectos fusionados, misturados, fazem com que eu seja eu. Então eu tenho a parte superior, que é Yang, mostra o como sou eu, o jeito meu. E a parte de baixo, que está relativa ao meu corpo, mostra como aparentemente sou eu. Os dois somados sou eu. Separados não. Então se eu morrer, deixa de ser o César, porque só ficou o corpo. As almas foram embora. Acabou. Oportunidade única, deixou de existir. Onde o jeito está ligado à forma. Tá bom? Então nesse ponto de fusão, que é a parte central, é a parte onde eu não sou nem o céu, não sou nem a terra, eu sou o eu. Céu não é o César, terra não é o César, ou qualquer um de vocês. O eu é o meio, é a área central, onde as duas estão fusionadas, onde a energia Yang está mesclada à energia Yin para fazer isso. Isso mesmo, isso, nariz, ó, sou eu. Quando eu aponto para mim, o chinês não aponta para o nariz, né? Aí você entende que o nariz, você desenha certo o nariz, você acerta a cara da pessoa no desenho. Você erra o nariz, a pessoa perde, né? Não sabe quem é, porque o nariz é errado, né? Então você sabe que é você, sou eu. Então este eu tem uma expressão, a gente traduz isso por forma humana, então está lá no livro. Então eu consigo perceber a forma humana
deste jeito especial. Então eu tenho um círculo que começa abaixo do meu umbigo para cima, um círculo que começa acima do meu umbigo para baixo, eu tenho a área de intersecção onde está meu tantien, tá certo? Isso aparece no pulso também. Então a parte de cima é relativa ao céu, a parte de baixo é relativa à terra, a energia yin, yang. Isso, tem uma figurinha ali que não dá para mostrar para vocês porque eu não sei virar a câmera aqui. Depois eu ponho a forma humana ou ela manda o símbolo ali para a gente colocar nesse vídeo aqui, tá? E eu não vou procurar no livro. Então eu tenho todo esse entendimento de isso, valeu, de yin e yang, mas associados, tá? O plano terrestre onde a gente mora, que é essa área acima do solo, tem isso, né? Tem a energia da terra que vai para cima do solo e tem energia do céu que vai para baixo do solo, da linha do solo. Então a gente mora numa área específica, suficientemente boa para dar subsistência para a gente viver aqui também. Então essa é a relação que eu tenho com o macrocosmo. Então eu estou olhando o pulso da pessoa, tá bom? E eu tenho essa forma humana, é um círculo com dois círculos internos fusionados no meio, naquela região que eu falei. Só que eu tenho direita e esquerda. Então você viu, eu dividi meu corpo em três também. A central, que é a parte da fusão do céu e da terra, a superior e a inferior. Quando eu corto isso no meio, fatio, eu tenho direita e esquerda. Então os pulsos são isso, direita e esquerda. 3 aqui, 3 aqui. Muito simplesmente isso, né? Então eu entendi como eu sou, como eu tenho que me enxergar. E eu estou na realidade olhando minhas almas rum, po, zi, né? Todas elas, todas as 5, que estão nos meus órgãos, mais aquele casal que eu falei, que é o fogo ministerial, aqui, divididos aqui, no meu pulso. Então, em cima, muito simplesmente, do pulso superior, eu tenho o quê? Eu tenho pulmão e coração. Facinho. São os dois órgãos em cima. No meio eu tenho baço e fígado. Embaixo eu tenho os rins. Pulmão é considerado 1, tá? Para o chinês. Rins são 2. Depois disso eu vou contar só para eles aqui. Vocês não. Vocês vão lá ou pegar o livro ou perguntar via internet. Tá certo? Esse daqui foi a parte aberta. Agora vai ser a parte fechada para os alunos. Aqui eu vou dizer tchau. Fica para isso amanhã. Já deu uma boa introdução de pulsologia. Quem quiser saber mais, que venha procurar o curso. Valeu, abraço aqui. Tchau.